vamos começar falando sobre Fábio Assunção, é isso? Fábio Assunção, ele deu uma entrevista no Fantástico no domingo e ele revelou que ele sofreu um abuso na infância. Isso que às vezes as pessoas falam assim, mas por que veio falar agora, né? Um ator que já tem mais de 50 anos. Porque muitas vezes, Pamela, as pessoas descobrem isso fazendo terapia. Totalmente. Não sabem que passaram por abuso. E às vezes você faz uma terapia, faz uma regressão, às vezes, e aí às vezes você até um descobre... amadurecimento mesmo, a vida vai passando, a gente vai se E aí você vai conhecendo. entendendo coisas que aconteceram na infância ou na adolescência, no começo da adolescência. Sim. E que, opa, peraí, aquilo ali foi um abuso que eu sofria. Claro. Né? E aí ele falou sobre isso. Vamos dar uma olhada? Vamos. As atrizes, artistas são muito questionadas sobre a questão do assédio. E aí, nos últimos anos, a gente tem visto uma onda de denúncias, inclusive de homens que passaram por situações parecidas, né? Queria saber de você, né? Se no seu trabalho você já viu ou ouviu algum relato de algum homem que passou numa situação como essa. Eu tive um vizinho, quando eu era garoto, quando eu tinha uns 8, 9 anos, que ele me chamou para ir para o apartamento dele, em Santos. E eu entrei, ele começou a me mostrar um monte de revista. Daqui a pouco ele pegou a mão em mim, ele pegou e botou a mão. E eu saí correndo, entendeu? Saí correndo, assim. Eu não sabia formular que era um assédio. Mas eu contei para minha irmã. A minha irmã falou, imagina. Contei para minha mãe, imagina, é o nosso vizinho de muitos anos. Então eu fiquei meio assim. Eu nunca falei sobre isso, porque eu também não acho que dê para comparar os assédios que um homem tem e os assédios que uma mulher tem. Sinto muito por isso, mas obrigada por compartilhar uma situação tão pessoal. Que coragem, né, de compartilhar, porque tem muito julgamento também, né? A gente fala sempre sobre isso aqui, mas é importante que quando uma pessoa pública se manifesta nesse sentido, ela inspira outras pessoas a falarem também, né? E não precisa necessariamente falar em público, mas falar com a família, falar com os amigos, aliviar um pouco esse trauma, né? Porque a gente vai guardando, o Bruno falou muito bem aqui, a gente vai guardando alguns traumas ao longo da vida, ficam lá guardadinhos, às vezes a gente não tem maturidade para entendê-los, e aí a gente vai ficando mais velho, vai entendendo certas coisas, vai se conhecendo também, né? E aí a gente identifica, olha, aquilo que eu passei realmente não foi legal. Eu tenho essa marca aqui em mim até hoje daquela situação que eu passei. Então, uma pessoa pública falar sobre isso é sempre importante, né, Rê? Com certeza, Pan. E até entender o contexto em que ele traz isso, né? O Brasil de hoje, que está muito mais aberto para essas questões, que está debatendo muito mais, que tem outras pessoas se abrindo também. Talvez não seria tão bem recebido se ele tivesse falado antes. Então, acho que tem isso também, né? O momento de trazer isso à tona, mas, de fato, o quanto é importante, ainda mais para um homem público, que sempre foi galã de novelas, mas é importante ele trazer isso para debate também, com certeza. Exatamente. Verdade.